Nossa morte. Amém. Mais uma vez, uma salva de palmas para esse Deus poderoso. A Ele toda a honra e toda a glória. Que maravilha. Olha para quem está do seu lado. Não, você não entendeu. Aquela olhada. Lembra? Ó. Olha para essa pessoa e fala assim: tá só começando. Fala para quem está do outro lado agora. Fala assim: você não tem nem ideia do que vai ter ainda. Fala para essa pessoa: você não tem nem ideia do que vai ter ainda pela frente. Fala assim: Deus está só começando com você. Fala assim comigo também. Fala assim: e com nozes. É nozes, né? O plural de nós, nozes. Com nozes. É uma alegria muito grande, uma honra estar nessa paróquia que eu amo, né? E a convite desse sacerdote que eu amo muito, tenho um carinho, uma admiração tremenda pelo Padre Alberto, já de longa data. Já tive a oportunidade de estar aqui celebrando o aniversário do Padre Alberto também, há muitos anos atrás. E tenho um carinho muito grande por esse homem de Deus, né? E louvo a Deus por nós termos aqui no Brasil homens como o Padre Alberto Gambarini, como o Padre Eduardo Dougert, como o Monsenhor Jonas Abib, são profetas do nosso tempo. E eu tenho a honra de ser amigo de um profeta, se chama Padre Alberto Gambarini. Uma salva de palmas para esse profeta dos nossos tempos. Um irmão que eu amo muito. E a prova do profetismo do Padre Alberto Gambarini é você estar aqui nessa noite. Veja, eu ando esse Brasil e esse mundo inteirinho. Graças a Deus eu tenho a oportunidade de viajar para vários países levando a palavra de Deus. Eu vou dizer para você uma coisa: não é fácil achar um grupo como esse numa quarta-feira à noite não, meu amigo. Dá para contar no dedo e sobra dedo. Isso daqui é uma graça de Deus. Isso é resposta a um profetismo. Isso é resposta ao trabalho de um profeta, que se chama Padre Alberto Gambarini. E toda a sua equipe, claro. O profeta ele não trabalha sozinho, né? Se você lembrar do profeta Elias, ele tinha Eliseu, né? Se você for pensar nos apóstolos, né, Jesus mandou que fossem 2 a 2. Jesus não quis ficar sozinho. Ele tinha 72 discípulos, 12 apóstolos e 3 amigos íntimos, Pedro, Tiago e João. Então, claro, nas coisas de Deus a gente não faz nada sozinho, né? E tem uma frase da Canção Nova que é muito forte, é muito boa, que diz: juntos somos mais. Então, claro, o profetismo do Padre Alberto e toda a sua equipe junta, jovens, adultos, anciãos, crianças, adolescentes, toda a equipe faz com que essa profecia que o Senhor tem para toda essa cidade, a partir dessa paróquia, e para todo o Brasil e para todo o mundo, a partir da televisão e da internet, aconteça. Por isso eu me sinto muito honrado de estar aqui nesse presbitério nessa noite. Para mim é uma honra muito grande, uma responsabilidade tremenda estar aqui também. Eu estou aqui nessa noite para partilhar com você a palavra de Deus. E rezando, buscando no coração de Deus o que Ele queria para essa noite, o Senhor me fez recordar de 3 movimentos da nossa vida. 3. E da onde nasceu essa pregação? Nasceu de uma palavra do Papa Francisco. Quem ama o Papa Francisco aí levanta o braço e grita eu. Ainda bem que 4 pessoas amam o Padre Francisco, né? Eu escutei 4 gritando eu, é que peguei no contrapé, né? Vou perguntar de novo. Quem ama o Padre Francisco, o Papa... Peraí, agora não levanta o braço, nem perguntei ainda. Quem ama o Papa Francisco, levanta o braço e grita eu. Desculpa, eu é que fiz a pergunta truncada, vocês não entenderam. E essa meditação que eu quero fazer com você nessa noite nasceu dessa palavra do Papa Francisco.
Ele diz assim: há movimentos que nos levam para trás. É preciso ter a coragem de caminhar na presença do Senhor com sua cruz, edificando a igreja com o sangue dela. Sem a cruz, não há como sermos discípulos do Senhor. Quando caminhamos sem ela, somos mundanos e não discípulos do Senhor. Veja, é muito providencial porque estamos no mês do sangue de Jesus, do sacratíssimo sangue de Jesus. Por isso eu vou repetir. Há movimentos que nos levam para trás. Para onde esses movimentos nos levam? Para trás. É preciso ter a coragem de caminhar na presença do Senhor com a sua cruz, edificando a igreja com o sangue dela. Sem a cruz, não há como sermos discípulos do Senhor. Quando caminhamos sem ela, somos mundanos e não discípulos do Senhor. Papa Francisco. Uma salva de palmas para o nosso Papa mais uma vez. Amém. Bendito seja Deus. Veja, São João da Cruz dizia algo muito importante. Que nós temos 3 inimigos que nós devemos enfrentar. Eu vou falar de 3 movimentos da vida cristã. E São João da Cruz dizia de 3 inimigos que nós temos que enfrentar no nosso dia a dia, ao longo de toda a nossa vida. O primeiro inimigo é o mundo. Faz comigo assim, primeiro inimigo é o mundo. Segundo inimigo é o demônio. E o terceiro inimigo é a carne. Veja, o mundo, o demônio e a carne. E São João da Cruz continua dizendo que o mundo é o mais fácil de ser enfrentado e derrotado, mas é preciso decisão. Para vencer o inimigo mundo, tudo que a gente tem como mundanismo, paganismo, vai dizer São João da Cruz, um doutor da igreja, santo doutor da igreja. O mundo é o mais fácil, mas é preciso decisão. E é mesmo, né? Quando a gente se decide contra as coisas do mundo, a gente consegue vencer, mas tem que decidir. Não é só querer. Querer é diferente de decisão. Eu posso querer pular ali embaixo. Mas se eu ficar só querendo, eu vou ficar onde? Aqui onde eu estou. Agora, se eu quero e me decido, o que eu faço? Sentiu, né? Achou que eu não ia conseguir pular, né? Senti que teve uns aí que olharam de um jeitinho e falaram, não vai conseguir. Esse gordinho não vai conseguir pular. Gordinho sua avó. Se eu me decido, eu alcanço a meta. Por isso São João da Cruz, claro, com toda a sabedoria de um santo doutor da igreja, ele vai dizer, se nós nos decidimos, aí então nós vencemos o mundo. Agora veja o que ele também diz, destruindo um, os outros ficam mais vulneráveis. É como quem já assistiu filme de ficção científica? Alguma vez na vida? Ninguém? Ah, uma. Nossa, poxa vida, bem-vindo ao mundo. Nossa, né? Star Trek, Independence Day. Quem já assistiu Independence Day? Aconteceu lá no país do Vinícius, né, meu amigo, irmão. Uma salva de palmas do Vinícius ali, ó, de bigodão lá. Vinícius, todo mundo conhece, o tradutor do Padre Rufus, né? Não é do Padre Ruffles. Tinha gente que achava que era o Padre Ruffles, da batatinha, né? O Padre da onda. Não. Padre Rufus, né? Já falecido, né? Deixou uma saudade imensa no nosso coração. O Vinícius, ele tem um coração meio brasileiro, meio americano, né? E o Independence Day foi lá. Aliás, tudo acontece nos Estados Unidos. É uma coisa impressionante, né? Já viram quando, por exemplo, tem uma como é que chama aquele negócio? Campo de força, né? Imagina um campo de força aqui nesse Sambão. Você não consegue penetrar, não é? Aquela couraça, né, que protege. Mas se você encontrar uma brecha, dançou. Tudo vai ruir, não é? Por isso São João da Cruz, com muita sabedoria, nos diz, se nós vencemos um, os outros 2 ficam mais vulneráveis. Mas veja, diante de todo esse contexto que o Papa nos coloca, desses movimentos da vida, nós temos que entender como é que funciona, como é que é a mecânica da coisa, como é que a roda gira. E eu quero então entrar com você nesses 3 movimentos. Até porque o tempo é curto, a gente só vai poder ir até as 5h15 da manhã, porque às 5h20 tem que encerrar tudo. Então eu vou ter que dar
uma apressada, Vinícius, me ajuda, quando for meia-noite, você me avisa, vou estar no meio. 3:30 da manhã a gente começa a encaminhar para o final. Né? Primeiro movimento da vida cristã. Eu defino esses 3 movimentos com 3 As. Está vendo que tem um monte de 3 aí, né? Os 3 inimigos. Agora os 3 movimentos. O primeiro movimento é aquele que começa a palavra do Papa. É um movimento que nos leva para trás. E o primeiro A desse primeiro movimento, dos 3 As que eu falei, dos 3 As, é o A da acusação. Esse é o movimento que nos leva para trás. Já parou para pensar que toda vez que você começa a se acusar, você começa a andar para trás? Não é assim, meu filho? Pensa um pouquinho. Rapaz bonito, simpático. É ou não é? A gente começa a se acusar, você começa a andar para trás. Você começa a regredir na vida. Por quê? Porque automaticamente, quando a gente começa a se acusar, a gente para no tempo. Não é? Você está caminhando. Aí, de repente, você lembra de algo que você fez no passado, você para. Para e começa a pensar na desgrama que você deixou lá atrás. Nossa, aquele dia. Eu não queria tomar aquela garrafa inteira de cachaça, eu queria só dar uma beijada. Mas quando eu vi, foi a garrafa inteira. Tornei o caldo. 10 anos atrás, você era manguaceiro, tomava toda. Sua esposa falava que você veio para mim, não vou, mulher. Tomava todas. 15 anos atrás. De tanta mulher ralar o joelho no chão e na missa, você ficava lá manguaçando e ela ia para a missa. Jesus venceu na sua vida. Transformou você. Você continuou caminhando, mas daí, vem a acusação. O que acontece? Para. Isso é mecânica da vida. A gente parou, já começa a andar para trás. Porque o mundo está tão rápido. Eu não sei se sou só eu. Mas não dá a impressão que o dia está com menos que 24 horas? Todo mundo acha isso também? É esquisito, né? Parece que o mundo está girando mais rápido. Se o mundo está girando mais rápido, a gente está indo para trás mais rápido quando a gente para também. Não é? É consequência. Quando nós começamos a viver a acusação, a permitir que a acusação tome conta do nosso coração, a gente começa a caminhar para trás. E veja, esse movimento é mortal. Porque você começa a lembrar de coisas que você já fez, que você até já confessou, mas o diabo é tão tinhoso, tão sujo, tão podre, que ele começa a apontar o dedo na sua cara, na minha cara, e dizer, sem vergonha, está falando que é de Deus, que é pregador, acabou de falar para o povo aí que viaja para tudo quanto é lado, e não sei o quê, que prega a palavra de Deus, e que é o bambambam, mas você é um safado, lembra o que você fez aquele dia? E começa. Mas eu já confessei. Confessou, mas quem disse que Deus te perdoou, ordinário? É o que o diabo faz comigo, com você. É a acusação. É o dedo do acusador. Que vai enfiando o dedo na ferida do nosso passado e cutucando e arrancando para fora pedaços de carne podre. O primeiro movimento da vida é aquele que nos leva para trás. E é a acusação. Veja o que diz São Paulo em Filipenses capítulo 3, versículos 13 e 14. Filipenses 3, versículos 13 e 14. Filipenses, você sabe, está no Novo Testamento, né? Logo depois de Macabeus. Pouquinho para frente ali. Não, brincadeira, está bem lá na frente. Pelo amor de Deus, não olha para mim. Tem gente que olha para mim. Filipenses 3, de 13 a 14. Veja o que diz São Paulo. Carta de São Paulo aos Filipenses. Uma coisa, porém, faço. Esquecendo, olha só, escuta isso. 2 orelhas voltadas para cá, agora assim, ó. Isso. Uma coisa, porém, faço. Esquecendo o que fica para trás. Entendeu? Ó. Entendeu a coisa aí ou não? Esquecendo o que fica para trás, lanço-me para o que está à frente, lanço-me em direção à meta, para conquistar o prêmio que do alto Deus me chama a receber no Cristo Jesus. Bonito, né? Se a gente vivesse isso, essa é uma beleza. É bonito. Para a gente viver isso não é fácil. Porque a gente fica olhando para trás.
A gente permite que o diabo pegue na cabeça da gente. Você está filmando, não vou atrapalhar a sua filmagem. Tem que me deixar bonito na filmagem, não vou atrapalhar. Tem que tomar um Dramin para assistir, depois vai estar tudo assim. O que o demônio faz? Você quer olhar para frente, que nem São Paulo está falando. Não foi o que ele disse ali? Esquecendo o que fica para trás, lanço-me para frente. Mas o que o diabo faz? Ele pega a cabeça da gente e vira para trás. Nada de olhar para frente. Não quero olhar. Nada para trás. Olha lá o que você fez. Nossa Senhora, quase correndo a cabeça dela. O diabo quer nos acusar constantemente e fazer com que a gente volte, regrida na caminhada com Deus. Que a gente comece a andar para trás. Enquanto Deus, através da palavra aqui, ó, em Filipenses, através de São Paulo, vai nos dizer que a gente tem que esquecer o que está para trás e olhar para frente. Olha para quem está do seu lado e fala assim, fala para acordar, não fala assim, para de olhar para trás. Olha para frente. É fácil não, né? Você falou, mas pensou, né? O trem não é mole, não. Tenho mais um argumento para você. Evangelho de São Mateus, capítulo 27, versículos 50 e 51. Evangelho de São Mateus, 27, 50 e 51. Um momento lindo da nossa salvação. Um momento em que Jesus está exposto na cruz. Olha ele aqui, ó. Você não, ele. Jesus exposto na cruz. É esse o momento do Evangelho de São Mateus, capítulo 27. Jesus está lá, na cruz. E veja o que vai dizer aí. Mateus 27, 50, 51. Então Jesus deu outra vez um forte grito e entregou o Espírito. Nisso o véu do santuário rasgou-se de alto a baixo, em duas partes. Escuta isso agora. A terra tremeu e as pedras se partiram. Palavra da salvação. Aplauda essa palavra. É palavra de salvação. E ela vai te salvar do passado. Essa palavra vai te salvar do passado. Sabe por quê? Porque aí está claro no versículo 50 e 51 do capítulo 27 de São Mateus. As pedras se racharam. Jesus deu um grito no momento em que ele entregou o seu Espírito para a nossa salvação, para a nossa redenção. E o que diz a palavra é que a gente não presta muita atenção às vezes. Diz que as pedras racharam, que o véu rasgou-se de alto a baixo. Veja, o véu do templo era grande demais da conta. Pensa no véu grande. Não, pensa no véu maior do que você pensou. Não, maior ainda do que você pensou. Mais ou menos esse daí, eu acho. O Edir Macedo construiu lá em São Paulo o templo de Salomão, né? A réplica exata e em medida. Esses dias eu e o Vinícius, a gente estava passando lá por perto, não deu para ver inteiro, até porque é muito grande. Mas deu para ver mais ou menos a altura, né? A gente estava umas quantas quadras? 4 quadras do templo. E a gente viu um negócio alto, 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 alto. E o véu vinha desde lá de cima até o chão. 50 metros de altura. Pensa num véu de 50 metros de altura. Esse pé direito daqui até o meio aqui deve ter uns 10 metros. Por aí, eu acho. Quem é melhor de conta aí, né? 10, 15, acho que nem 15 não tem. Imagina 4, 5 vezes mais alto isso daqui, ó. Era o véu. O véu rasgou de cima a baixo. As pedras, vai dizer aqui a palavra. O véu do santuário rasgou-se de alto a baixo, em duas partes. A terra tremeu e as pedras se partiram. O que isso quer dizer? Quando eu faço essa pregação, eu gosto sempre de lembrar uma experiência que eu vivi na Terra Santa. Para a gente fechar esse primeiro movimento. Já tive a oportunidade de ir várias vezes na Terra Santa, acompanhando grupos de peregrinos. E eu tive a graça de tocar num altar que é um pouquinho maior, ou do mesmo tamanho desse, lá no Santo Sepulcro. Quem já foi na Terra Santa, com o Padre Alberto, sei que ele faz muita peregrinação, quem sabe já foi com ele. Lá tem o lugar onde a cruz foi colocada, ali no Gólgota, dentro da Basílica do Santo Sepulcro. E eu tive a graça de colocar a mão ali, como muitos já colocaram, e tocar a pedra. Mas eu fiz um curso bíblico na Terra Santa, uma vez, de 20 dias. E o professor franciscano que nos acompanhava, ele nos ensinou algo ali para mostrar para os peregrinos. Ele falou, olha, o guia vai dizer a vocês que você tem que colocar a mão ali e tocar a pedra. É a pedra, é o Gólgota, é onde Jesus foi crucificado.
Mas agora, se você, disser para o peregrino, para ele levar a mão um pouquinho para a esquerda, descer um pouquinho mais, empurrar um pouco os dedos, virar um bocadinho, toca exatamente no buraco onde a cruz foi colocada. Falei, danado, né? Ó, vou fazer isso. Aí, quando a gente foi para o Santo Sepulcro, eu comecei, você vira um pouquinho para cá, estica a mão um pouquinho para lá, e vai, vira, de repente você, né? Não é o Sérgio Malandro, é gruglu, não. Fui virando, você toca no buraco onde a cruz foi colocada. É algo tremendo. E sabe o que eu descobri? E também nos estudos que eu fiz ali na Terra Santa? Que esse buraco foi feito de forma muito improvisada, muito rápida. Por quê? Se você vai seguir a leitura do Evangelho um pouco para trás, você vai ver que os judeus tinham pressa em crucificar Jesus, não é isso? Não é o que a gente leu há pouco tempo atrás aí na Semana Santa, nas leituras da Semana Santa, especialmente na Sexta-feira Santa? Eles tinham pressa em crucificar Jesus porque era Páscoa. Então, o buraco ali para colocar a cruz foi algo feito com muita rapidez, improvisado, e chegaram com Jesus e toda aquela muvuca, aquele negócio todo, colocaram Jesus e pá. Mas veja o que diz a palavra, a gente tem que prestar atenção nas coisas. A terra tremeu e as pedras se partiram. Isso quer dizer que aconteceu um terremoto naquele lugar. Meu irmão, minha irmã, aconteceu um terremoto naquele lugar. Tremeu a terra. Para rachar uma pedra. As pedras se partiram. Deus lhe pague. Salvou uma vida. Que Deus lhe deu em dobro. 2 copos de água. Eu estou vindo de uma inflamação na garganta. O trem está feio. Esse tempo seco, né? Não sei aqui, né? Aqui está seco também, né? Lá para o lado nosso está também. O que eu estava falando mesmo? Ah, lembrei. Da pedra, né? O que eu estava falando mesmo? Hã? Terremoto, não é? Não é o que eu estava falando? É claro, eu lembro, só para ver se você estava lembrando mesmo. Um terremoto aconteceu naquele lugar. Terremoto racha rocha. Terremoto faz com que um véu de 50 metros de altura se rompa. Agora, a cruz permaneceu em pé. A cruz permaneceu firme. Para dizer para mim e para você, é Deus dizendo para mim e para você, não permita que o teu passado te culpe, porque o meu sangue derramado na cruz, ele fez com que um terremoto acontecesse na sua vida e algo novo brotasse. Não permita mais que o diabo faça você caminhar para trás, porque o meu amor por ti é eterno, é amor apaixonado, como vai dizer a palavra de Deus. É esse amor que Deus tem por nós, então o diabo não tem mais poder sobre o nosso passado. O nosso passado foi lavado no sangue do Cordeiro. E a ele pertence o nosso passado, o nosso presente e o nosso futuro. É a Jesus. Então não permita mais que o demônio te leve para trás. O primeiro A, o A da acusação. O segundo movimento. Qual é o primeiro movimento? Não pode esquecer. Se esquecer, é coisa, entendeu? Ajuda aí. Primeiro movimento. Que nos leva para trás. Acusação. Segundo movimento. Faz o 2 comigo assim. Ou assim, assim. Do jeito que você quiser. 2. Isso. Segundo movimento. Esse é interessante. Vocês podem até dar risada, mas é isso. Segundo movimento é aquele que nos leva a parar. É esquisito, né? Mas é. É um movimento que nos leva a parar. Porque para você parar, você tem que estar andando, né? Quem está parado vai parar. Existe um movimento diabólico que deseja nos levar a parar, estacionar. Puxar o freio de mão, meter uma pedra na roda, o carro não rodar de jeito nenhum. Quem já estacionou assim alguma vez na vida, levanta o braço. Principalmente carro velho, né? É carro velho que a gente mete pedra na roda para ele não rodar na ribanceira, né? Mas o bicho anda, não anda. Você mete 4 paralelepípedos nas 4 rodas, puxa o freio de mão, deixa engrenado o chevetão lá. Vetão vai andar? Não vai.
travas, biela ali, ó. Existe um movimento diabólico que quer fazer com que eu e você estacionemos aqui, ó, nesse mundo. É o que o Papa dizia. Se nós caminhamos sem a cruz, nós não somos discípulos, somos mundanos. E o segundo A desse segundo movimento é o A da acomodação. O primeiro A é o A da acusação, né? O segundo é o da acomodação. Olha, olhando daqui, mesmo quem está lá em cima, dá para ver. Vocês acham que eu não estou vendo vocês, né? Estou vendo todo mundo, ó. Mesmo vocês estão tampando de trás, eu vejo. Vejo além. Quem assistiu Thundercats? Lembra? Lembrei agora, né? Visão além do alcance. Quem tem mais de 15, eu acho que lembra do Thundercats. O que eu estava falando mesmo? Ah, é. Quando eu cheguei, eu estou vendo todo mundo lá no fundo aqui, estou vendo todo mundo, ó, tudo, cor dos olhos, sei a cor dos olhos, marrom, 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 verde, marrom, 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 marrom. Quando eu cheguei aqui, vocês estavam dançando, louvando, né, fazendo tudo. Aquele negócio todo. Aí, a gente começou a rezar, né, foi diminuindo o trem e tal. Sentou, né, Ave Maria, aí todo mundo sentado. Ainda, de repente, você começa a ver, todo mundo começa a fazer assim, ó. Aqui, ó, dá para ver aqui? Dá para todo mundo ver aqui? Tá? Tá sentado, né? De repente começa. É? Esparramando. E o trem vai. Você vai o quê? Se acomodando. Não é? É natural. O corpo vai se acomodando na situação, né? Até que o popozão ajeita um lado. Porque às vezes você senta aquela dor do lado de cá, dor nas cadeiras. Você vai só. De repente, tudo se ajeita. Aí você. Ai, gostoso. Aí fica gostoso. A gente vai se acomodando. Por isso, o segundo A aqui desse segundo movimento é o da acomodação. A gente vai se acomodando no mundo. Acomodar na cadeirinha aí no banco gostoso não é problema não. Gostoso, você fica bem acomodado e escuta melhor a palavra. Por isso que as igrejas têm que serem cômodas. No sentido de dar comodidade para que você se sinta cômodo e possa ouvir. Mas eu estou falando de uma comodidade demoníaca, que o Papa Bento XVI traduziu como relativismo. É uma comodidade diabólica, que vai fazendo a gente ficar acomodado no mundo, a gente vai se encaixando no mundo, se informando no mundo. Quem já informou um bolo aí? Quando você põe a massa dentro da forma, você está informando o bolo. Né? Você informa ele. Nós vamos sendo informados pelo mundo, ou seja, toda a informação que vai chegando nos informa. Mas é uma informação demoníaca, maquiavélica. Vai mudando mentalidade, vai mudando pensamento, vai mudando o jeito de falar, vai mudando o jeito de falar e mudando o jeito de agir, e de pensar, e de olhar. A gente começa a achar que tudo é normal. Isso é o relativismo, isso é acomodação. E o que acontece? A gente passa a não ser mais discípulo de Jesus, mas mundano. Olha para essa pessoa que está do seu lado, que está tentando dormir, que eu estou tentando não deixar. Mas você está tentando dormir, que é uma coisa, eu estou vendo aqui. Você acha que eu não vejo? Eu estou vendo tudo. Eu vejo quando a cabeça começa a pender assim, ó. E a pessoa fica com uma cara desse jeito mesmo, boca aberta, só assim, ó. Parece estar num transe espiritual. Não, é sono mesmo, é babação espiritual. Inclusive, cuidado quando for sair do banco, tem uma poça aí do lado, é baba. O que eu estava falando mesmo? Exatamente isso. Agora vocês lembraram bem. Se nós vamos nos acomodando no mundo, nós vamos tomando a forma das coisas desse mundo. E a mentalidade começa a mudar. A gente tinha uma mentalidade católica, a gente tinha uma mentalidade regrada nas coisas de Deus, e de repente, porque a gente começa a ser informado nas coisas do mundo, a gente começa a mudar a mentalidade, começa a achar que tudo é normal, começa a relativizar, como o Papa Bento XVI dizia, relativizar tudo. Começa a relativizar a família, por exemplo. Ou isso não está acontecendo no nosso país? Ah, não acredito!
Estão palavra difícil, né? Relativizando a família no nosso país. Mas você não assistiu a novela aquele dia lá? Em que primeiro aquele rapaz dá um beijo de língua na boca do outro? E esses dias atrás, essas duas mulheres que estão lá? Novela que entra todo, da sua casa não, porque aqui em Itapecerica da Serra, na igreja do Padre Alberto, na Nossa Senhora dos Prazeres, ninguém assiste novela. Tenho certeza absoluta disso. Gente, pelo amor de Deus. Não, eu sei que vocês estão dando risada porque é engraçado, né, o negócio. Eu sei que aqui, fiquei até nervoso, até chutei o ambão. Sei que aqui ninguém vê aquela porcaria nojenta, podre, diabólica, que se chama novela. Aqui ninguém. Mas aquela vizinha sua, né? Aquele vizinho seu noveleiro, que não tem mais onde ser um bicho noveleiro, que todo dia já pega a primeira das 6 da tarde, que é de época. Gente, mas é novela de época, gente. Não é nada demais. Tem mesmo. Se eu der para você esse copo aqui e jogar uma gotinha de veneno, você bebe, filha? Uma gotinha só, não vai fazer mal para você não. É água. Não vai matar a sede? Se eu jogar uma gotinha de veneno aqui e fizer assim, ó. Não, não tem veneno não, senhora. Mas se tivesse veneno, não ia matar a minha sede? Claro que é água. Água mata a sede. Está entendendo como é que é a artimanha do diabo? Água mata a sede. Mas ela vai matar a sede e você. Se está com uma gotinha de veneno, ela mata a sede e mata você. É que nem aquela história de você pegar a criança que fez cocô e encheu o bundão de bosta. E ainda mais quando é aquela bosta mole. Esparrama para a fralda, escorre para as pernas. Eu tenho 5 filhos, então eu entendo bastante de bosta de criança. Eu me lembro que há uns 18 anos atrás, a gente morava ali naquela vilinha na Canção Nova, né? Porque agora tem já, é muito grande, né? Quem já foi. Mas aquela primeira vilinha, quando você começa a subir, que tem as antenas do lado esquerdo, tem uma vila de casa. Toda a comunidade morava naquela vila ali, né, Vinícius? Era tudo ali. E eu morava na última lá embaixo. Eu me lembro que o meu segundo filho, Juninho, foi Juninho? Foi Juninho. É que são 5, você começa a ficar um pouquinho meio perdido. Que nem quando você fica bravo com a criança. Aí você tem 5. Para todo mundo com isso. Você não lembra o nome da criança na hora, nervoso. O que eu estava falando mesmo? Da bosta do Juninho. O Juninho, um dia, para você ter uma ideia, ter noção das coisas, o perigo que é você pegar o todo. O Juninho fez cocô. Claro. Todo mundo faz cocô. Eu faço cocô, você faz cocô, todo mundo faz cocô. É normal criança fazer cocô. Fez cocô. Era de manhã, tipo umas 5h30, 6 horas da manhã. E a criança acordou com cocô. Até aí tudo bem, né? Não, tudo bem que a gente não acorda com cocô, mas tudo bem. Acordou. E ele achou bonito aquele negócio de cocô. E decidiu tirar a fralda para ver o que era o cocô. Achou aquele negócio gostoso, bonito, né? Tirou a fralda e estava bem cheia de cocô. E ele meteu a mão naquele cocô, achou bonito, aquele negócio molinho, quentinho. E como se não bastasse achar bonito, ele queria ver se era gostoso. E começou a passar bosta na boca, na cara, essa bosta na parede, no berço. Ele embostou o quarto inteiro. Não foi fácil. A gente teve que pegar aquela criança toda em estado fecal, né? Levar no banheiro, tentar dar um banho naquilo. Pra você ter uma ideia, a casa foi demolida. Não tinha mais o que fazer ali. Nem exorcismo, nem o Padre Rufus libertava aquela casa do fedor de cocô que foi dentro daquele lugar. Não, foi um processo. Agora, eu ia pegar o meu filho e jogar no lixo junto com a fralda? Não, claro que não.
O que não prestava era o cocô, era sujeirada. Claro, o demônio não é besta. Você tem sede, ele vai dar o quê? Água. Você tem fome, ele vai dar o quê? Comida. Você quer prazer, ele vai dar o quê? Prazer. Agora, é errado ter prazer? Não. O catecismo da Igreja Católica, a palavra de Deus fala do prazer entre o homem e a mulher. Livro do Cântico dos Cânticos, por exemplo. Ou o catecismo da Igreja Católica fala da relação sexual entre o homem e a mulher no casamento, sob a graça do sacramento. Então, o problema não é esse. O problema é que o demônio dá isso que a nossa carne deseja, mas com veneno. Aí ele nos destrói. E a gente começa a relativizar, achar que tudo é normal. Aí você começa a ver na novela, o que acontece? A pessoa está infeliz, o que acontece? Casada, está infeliz, o que acontece? Separa. Ué, não é lógico? Você está com uma pessoa, você está infeliz. É justo que você vive infeliz? Não, não é justo. Deus não criou ninguém para infelicidade, para tristeza. O plano de Deus é perfeito, ele pensou no matrimônio como realização plena do homem e da mulher. O Vinícius está comemorando hoje 36 anos de casado. Ele e a Marina, uma salva de palmas, um testemunho lindo. 36 anos de casado. Velho, olha para a cara dele. Você acha que ele é triste, infeliz? Ai, doido por causa da veinha dele lá. Para isso, para isso que eu estou quase, eu fiz 23 esse ano, estou caminhando bem. Deus nos fez para isso, para alegria plena. Agora, o demônio ele trabalha para destruir aquilo que é o plano perfeito de Deus. Por exemplo, voltando agora na questão da família, dizendo que agora homem, mulher e filho já não é mais a família. Família agora é homem, homem, filho, mulher, mulher e mulher e mulher. Um negócio assim que já... Entendeu? Só que a gente começa a ver coisa bonitinha na novela, a gente começa a ver coisa bonitinha na vida de artistas, de cantoras, e começa a achar que tudo é normal. Isso é mentira diabólica, para minar a sua mentalidade, a mentalidade de Cristo, que foi incutida em nós. Nós começamos a relativizar aquilo que para nós é base da nossa fé, base da nossa vida. Se você não acredita mais na família, meu irmão, minha irmã, que pena, porque ela continua aí firme, apesar de você, apesar de todas as afrontas desse mundo, a família continua firme como instituição plena de Deus para nós, e como célula máter dessa sociedade. Destrói a família e nós vamos tudo para o buraco. É o que aconteceu em outras culturas. Começaram a destruir a família, faliu a sociedade. Aliás, existiram sociedades e povos que foram totalmente dizimados, se você vai ver a história, foram totalmente dizimados quando tiraram do centro da vida a família. E veja, existe um plano ardil, diabólico no nosso país, no nosso continente, e nesses tempos modernos e pós-modernos, para destruir a família. Porque destruindo a família, destrói a base da sociedade. E a gente começa a relativizar. Começa a achar que tudo isso é normal, e a gente se acomoda, ninguém fala mais nada. Você vê as porcarias acontecendo por aí, acha que você tem que ficar de boca fechada. Enquanto isso tem gente fazendo lei aí, bastante gente aliás, fazendo leis para amordaçar a nossa boca, para que eu e vocês, sacerdotes e pregadores, ninguém possa falar nada contra, mas eles podem enxovalhar nossa cara de porcaria. Você não pode falar uma palavra, mas eles podem dizer tudo aquilo que eles querem de nós. Retrógrados. Vocês são tudo da Idade Média. Vocês estão tudo no passado. Católico é um bando de gente retrógrada. Que seja. Prefiro ser retrógrado e entrar no céu do que ser moderninho e cair no cardeirão do capeta e cozinhar junto com os outros lá. Nós temos que ter a coragem de dizer o que nós pensamos. E o que nós pensamos? O que a palavra de Deus diz. O que nós pensamos? O que a igreja diz. Enquanto muitos estão trabalhando para aprovar o aborto no Brasil, e isso é um trabalho rápido que está sendo feito.
a gente continua achando que está tudo normal, estamos acomodados nesse mundo. Por quê? Meus filhos estão lá em casa, tem comida na mesa, estão na escola, estou com o meu trabalho. Que se dane se estão matando criança por aí. Se dane se estão fazendo lei para aprovar o aborto no país. Se dane, não estou nem aí. Esse tô nem aí já passou até, inclusive, essa musiquinha, né? Não dá mais. Já não dá mais para cristão se esconder atrás do tô nem aí, tô nem aí. Temos que ter a coragem de sair da acomodação. O tempo é pouco e eu tenho que continuar. Filipenses 3:20. Olha o que diz São Paulo aos Filipenses. Perdão, Isaías 53:1. Estava com tanta pressa que já foi para o fim. Isaías 53:1. A quem podemos relatar o poder de Deus, vai dizer o profeta. Já naquele tempo, o profeta Isaías, mais ou menos ali 800 anos antes de Cristo, ele já dizia: a quem podemos relatar o poder de Deus? O mesmo nós dizemos hoje, meu irmão, minha irmã. A quem nós podemos relatar o poder desse Deus maravilhoso? Ninguém quer saber de Deus. Ninguém quer saber. Ou eu estou mentindo? Lá na sua casa, seu marido, a sua marida, seu filho com a sua filha, seu pai com a sua mãe. Tem muito jovem aqui que testemunha Jesus Cristo, enquanto lá em casa o pai e a mãe são ateus, ou são pagãos. Mas você está firme ali como jovem de Deus, chorando, dobrando os seus joelhos, comungando pelo seu pai e pela sua mãe. Mas você olha de vez em quando e fala assim: mas a quem eu vou relatar o poder de Deus? Parece que está tudo perdido. Você olha para o mundo hoje, é ou não é? Parece que o trem degringolou ladeira abaixo e que agora vai arrebentar lá, não tem mais o que fazer. Mas nós não podemos nos acomodar. Dá uma chacoalhada aí no banco. Nossa, que chacoalha. Tipo chacoalha mesmo. Fala para quem está do seu lado: temos que nos desacomodar. E eu encerro esse segundo movimento para caminhar para o terceiro, porque movimento é movimento, tem que caminhar. Filipenses 3:18. Já vos disse muitas vezes, e agora repito chorando. São Paulo aos Filipenses, capítulo 3, versículo 18. Escuta. Já vos disse muitas vezes, e agora o repito chorando. Há muitos por aí que se comportam como inimigos da cruz de Cristo. Está entendendo qual é a estratégia do mal? São inimigos da cruz de Cristo. Não é simplesmente um projetinho disso, não. É uma conspiração demoníaca e são inimigos da cruz de Cristo. É contra esses que nós temos que lutar. O próprio São Paulo vai dizer: nossa briga não é contra a carne, contra o sangue, mas contra as potestades, os principados, os espíritos espalhados pelos ares. É aí que está a nossa luta. Mas essa luta, ela se concretiza na nossa vida real. Cristão, cristã, católico, católica, que está aqui, que me acompanha pela internet, chega de ficar de boca fechada. Está na hora de falar, está na hora de protestar, está na hora de criticar, está na hora de se levantar contra esses inimigos da cruz, que querem destruir a nossa fé. Primeiro livro de Macabeus, capítulo 3, versículo 43, que é a base de um projeto que Deus me confiou, que chama Eu Acredito na Força do Bem. A base desse projeto está ali em Macabeus, capítulo 3, 1 Macabeus, capítulo 3, versículo 43. Diz ali em Macabeus para os seus irmãos diante de uma guerra. Macabeus estava com o povo de Deus. Ele vai dizer: levantemos do abatimento a nossa pátria. Primeira coisa, faz assim comigo. Levantemos do abatimento nossa pátria. Então, os que estão abatidos, por favor, digam com mais força agora. Levantemos do abatimento nossa pátria. Lutemos pelo nosso povo. E lutemos por nossa religião. Essa palavra é para mim e para você. Levantemos do abatimento a nossa pátria. Lutemos pelo nosso povo e lutemos pela nossa religião. São as três situações que estão sendo afligidas por essas forças demoníacas. Esses inimigos da cruz de Cristo. A nossa pátria, o nosso povo e a nossa religião. O segundo movimento é o da acomodação. O primeiro movimento qual que é? Acusação. Olhar para trás, caminhar para trás. Segundo, acomodação. E o terceiro,
Eita, esse terceiro é muito bom. Faz comigo, terceiro movimento da vida. Esse é o movimento que nos leva para frente. Põe um sorrisão de danó lá atrás, faz assim, é o movimento que me leva para frente. Vai comigo, para frente. Não é para frente. Força aí, dá um gás agora, é o final, entendeu? Para terminar, entendeu? Vamos lá, Ficou bom, faltou o gesto, não é assim, não é o galeão com bica, né? Não, é para frente. Tem gente que fala assim, para frente. Eu entendi o movimento. É para frente. Vamos lá, é para de novo, assim, com força, com carinha de bravo agora, hein? É para frente. Esse é um movimento que eu e você temos que ter a cada dia. Um movimento que nos põe para frente. E o terceiro A é o da ativação. Esse é o terceiro movimento, aquele que nos põe para frente. Se o primeiro nos leva para trás, a vivermos na acusação, a olhar para trás, para os erros que cometemos. E o segundo é aquele que nos acomoda, que nos instala nesse mundo, que nos informa nesse mundo terrível, nesse mundo podre. O terceiro movimento é aquele que nos leva para frente. É o da ativação. É aquele que ativa a fé em nós. É aquele que faz com que você saia da sua casa numa noite fria, como hoje, e venha até aqui ouvir esse que vos fala. Eu. Esse que vos fala sou eu. Deu para entender, né? Esse é o movimento da ativação. Aquele que faz você entender que Deus tem algo para você. Aquele que faz você entender que você tem que se levantar dessa acomodação. Que você tem que lutar contra os inimigos da cruz. É esse movimento que faz com que você entenda que você é muito mais do que você pensa. Essa é a grande verdade. Nós somos muito mais do que nós pensamos. Nós entramos numa dinâmica de depreciação própria por causa do nosso pecado, por causa da nossa fragilidade, por causa das nossas limitações, por causa de que a gente vê no mundo gente que é melhor que a gente, mais bonito que a gente, mais magro que a gente, mais gordo que a gente. É estranho, né? Tem gente que é magro, quer ficar gordo. Tem gente que é gordo, quer ficar magro. Tem gente que é careca, quer cabelo. Tem gente que é cabeludo, quer ficar careca, porque acha mais bonito ser careca. É um trem, nós somos um negócio muito louco mesmo. Olha para quem está do seu lado e fala assim, você é um negócio muito louco. Falei, eu não te entendo. É uma coisa louca. E o que acontece? A gente começa a entrar em estado de depreciação. Mas não, agora fala para quem está do seu lado, eu não te entendo. Mas você é muito mais do que você imagina. O A da ativação, ativar em Deus, ativar na fé. Temos que estar ativados na fé. Filipenses 3:20, você viu que a gente surfou em Filipenses aí a pregação inteira. Filipenses 3:20. Nós, ao contrário, somos cidadãos do céu. Do céu. Temos que estar ativados para alcançar o céu. Por isso é para... Achei que agora ia rolar um para frente para tremer a igreja. É para frente, é para o céu. Chega de ficar olhando para trás. Chega de parar nas suas dificuldades. Chega de se informar nesse mundo. É hora de ir para frente, para o céu. Essa é a meta. Somos cidadãos do céu. E como dizia o nosso querido Padre Léo, temos que buscar as coisas do alto. Mas não tem como alcançar o alto sem pisar firme nessa terra. Por isso eu fiz esse caminho com você, fazendo você entender que para você alcançar a meta que é o céu, você não vai poder mais ficar olhando para o seu passado. Se o passado bater a porta do seu coração, pede para Jesus tomar na sua mão e voltar com você lá naquelas situações. Naquela música do Padre Joãozinho, que eu nunca lembro a letra, mas só um pedacinho. Vamos, Jesus, passear. Padre Joãozinho não, né? Ele já cantou, mas não é dele. Na minha vida... Vamos voltar aos lugares em que fiquei só. Quero voltar lá contigo, vendo que estavas comigo. Quero sentir tua mão. Amém.
Só Jesus pode levar você lá naquele lugar em que você caiu e curar a sua ferida. Com todo respeito aos psicólogos que estão aqui ou acompanhando em casa, o psicólogo ele te ajuda até chegar num lugar, mas ele não tem o poder que Jesus tem para te curar. É Jesus quem pode curar essa ferida da alma e do seu coração. Então, se por um acaso o passado bater a porta do seu coração, pede: Jesus, vem comigo, meu Senhor, meu Mestre, meu Salvador, me leva lá, Jesus. Eu não quero mais ficar sendo acusado por Satanás. Jesus, cura o meu coração, cura a minha história. Hebreus 13:8 diz: Jesus é o mesmo ontem, hoje e sempre. Se ele curou Bartimeu, ele pode curar você hoje. E ele pode entrar na sua história e curar as feridas do seu passado. Por isso, chega de passado. No seu presente, você não vai alcançar a meta que é o céu se você ficar acomodado nesse mundo, porque o justo juiz virá. A cada missa que nós celebramos, nós pedimos: vem, Senhor Jesus, Maranata. É a parousia, a segunda vinda de Jesus. E eu creio nisso. E eu sei que você também crê. Que ele voltará, mas voltará como juiz, não vai voltar mais como menininho pobre, não. Não vai voltar mais como menininho peladinho lá na gruta em Belém. Ele vai voltar como Rei da glória. Os céus vão anunciar a vinda do justo. E o justo virá para julgar a terra. E se eu e você estivermos amarrados nessa terra, vamos rodar com ela. Então o que resta para nós? Ativar. Para frente. É para lá que Jesus quer que caminhamos. Meu irmão, minha irmã, eu não sei como você vai voltar para sua casa nessa noite, mas eu tenho a certeza de uma coisa: se você nessa noite guardar na sua alma e no seu coração cada palavra, especialmente os 3 As, a acomodação, a acusação, a acomodação e a ativação. Guarda esses 3 As, os 3 movimentos da vida cristã. Se você guardar isso, valeu essa noite, porque eu sei que quando você sair dali, você vai sair decidido, decidida. E quem vai selar e garantir isso para nós é o próprio Jesus, que estará exposto aqui dentro de alguns minutos. Ele vai selar o nosso coração. Nós não vamos rezar agora, não vamos fazer nada. Vamos encerrar assim, no seco. Olha para quem está do seu lado e fala: vamos encerrar no seco. Sabe por quê? Fala para essa pessoa: sabe por quê? Fala, meu filho. Não, é para falar para quem está do seu lado. Fala: sabe por quê? Porque Jesus vai arrebentar a boca do balão na minha e na sua vida, daqui a pouquinho, estando presente aqui, na Eucaristia. Fala, ele já se fez presente na palavra.